É isso aí. Gente, abra sua Bíblia aí, sem mais delongas, porque o tempo urge, e vamos correr aí. Estamos estudando aqui sistematicamente a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, porque entendemos ser esta epístola um compêndio de teologia. Ela é um livro didático acerca daquilo que é fundamental para a nossa fé, aquilo que é fundamental na nossa convicção religiosa. Então, a epístola de Romanos vai tratar de temas que são importantes, são necessários para a consolidação da nossa fé. E nós estamos trabalhando esse ano com o ano da consolidação. Por quê? Porque queremos reafirmar valores, queremos confirmar a visão, queremos consolidar aquilo que Deus tem feito através de nós. E nessa nossa jornada, nós chegamos agora ao capítulo 5 de Romanos. Vamos estudar sistematicamente toda essa epístola, são 16 capítulos. Eu nem sei se vai dar para terminar até dia 31 de dezembro, mas vai tentar, tá? E agora, vimos na semana passada os primeiros 5 versículos de Romanos, falando sobre a questão da justificação, a efetividade da justificação, tá? E como ela se relaciona conosco para nos dar garantias, nos dar convicções acerca do nosso encontro verdadeiro com Jesus, nos apresentando a questão da salvação não como algo estático que nós recebemos, mas como algo dinâmico, algo que evolui, algo que cresce. Você é salvo, mas também está sendo salvo diariamente, porque está sendo construído em você um caráter de Cristo. Hoje eu queria dar continuidade a partir da leitura do versículo 6, e peço que você abra a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 5, versículo 6, amém? Que diz assim a palavra de Deus: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora por um homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação. Eu queria falar nessa noite o seguinte tema: a eficácia da reconciliação. A eficácia da reconciliação. Essa palavra esse tema eu queria destacar ele em parte. A palavra eficácia, ela tem um significado que nós conhecemos, que é de uso comum, tá? Que é a qualidade daquilo que cumpre a sua meta planejada, o seu objetivo. Ou seja, é a característica que pertence àquilo ou a pessoas que alcançam os seus resultados esperados. No entanto, é interessante também que essa palavra aqui, ela possui uma aplicação jurídica. Por quê? Porque quando uma lei é criada, quando uma norma é criada, ela passa por um processo legal e espera-se que ela tenha a sua eficácia, que ela cumpra o seu objetivo pelo qual foi formulada. Por exemplo, existe uma lei que ela é vigente no nosso país, mas ela não tem eficácia nenhuma. Por exemplo, a lei que proíbe o uso de telefone celular e smartphone dentro de banco. Quem é que deixa de atender um telefone dentro de banco aqui? Não, eu não atendo. Eu cumpro a lei, eu sou uma pessoa que estou obedecendo a lei. Está no banco, você vê lá, está nos esperando na fila. O que está fazendo? Está lá? No WhatsApp, no Facebook. Ninguém cumpre. Não tem eficácia. Não tem eficácia. A palavra reconciliação, ela é mais comum para nós. A palavra reconciliação, ela vem de reconciliar, que nós conhecemos muito bem o seu significado, mas também a palavra reconciliação também tem alguns desdobramentos jurídicos. Só queria lembrar para você aqui que quem escreveu essa epístola foi o apóstolo Paulo.
apóstolo Paulo, ele foi educado na cultura romana. Provavelmente, ele tinha muito conhecimento do direito romano. Por isso que ele usa de muitas questões que são de natureza jurídica, porque ele tinha um amplo conhecimento nessa área. Reconciliação, também nós observamos essa palavra no mundo jurídico, especialmente o termo conciliação. A conciliação, o que é? É um método que está sendo muito utilizado hoje em dia. Para quê? Para tentar minimizar conflitos e não levar essas questões diante de um juiz. Então, se concilia, é estipulado lá um conciliador, um mediador, que faz então um acordo, um ajuste entre as partes. Podemos perceber isso também muito presente na vara de família, onde está lá um casal querendo se separar, querendo o divórcio. E o conciliador, ele entra com a ideia, com a possibilidade de tentar costurar aqui um acordo pacífico de conciliação, ou até mesmo uma reconciliação entre as partes. Então, reconciliar. Aqui, nessa conciliação, nós temos o papel fundamental de um mediador de conflito. O mediador, ele vai usar as suas técnicas lá para promover essa resolução desse problema. E é interessante que esses termos também são muito presentes na nossa relação corrompida com Deus. Lá no apóstolo Paulo, quando ele escreve ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, ele vai falar que também nós estamos sendo mediados em nossa relação com Deus. Uma conciliação está sendo foi elaborada e existe um mediador. 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora eu queria que você parasse para perceber que a razão principal que muitos litígios, que muitas disputas param na questão da conciliação. Por quê? Porque ela tem uma finalidade muito interessante, que é a finalidade de não levar essas questões ao magistrado, de não levar diante do juiz. Então se resolve sem que seja necessário a interferência de um juiz, para que se resolva antes. E olha só que quadro interessante nós temos diante de nós. Deus nos abre a porta da reconciliação. Para quê, pastor? Para que nós também não tenhamos que nos apresentar diante do juiz. Porque um dia, irmãos, ele virá a esta terra como juiz. E neste dia que vier como juiz, não haverá mais conciliação, muito menos reconciliação. Não haverá mais. O tempo da conciliação acabou. Agora teremos que nos apresentar diante do juiz para assim recebermos julgamento e devida condenação. Então Deus nos abre uma oportunidade de uma solução amistosa através da reconciliação, e assim podemos resolver o nosso problema diante de Deus. Eu queria que você tentasse visualizar essa cena que eu estou tentando construir para você. De um lado da mesa, nós temos Deus insatisfeito com a humanidade, reclamando da postura do ser humano. No outro lado da mesa, nós temos o ser humano, a humanidade, completamente indiferente, ignorante àquilo que Deus tem feito. Os dois estão em conflito. Há um abismo entre Deus e entre o homem. E aí entra o papel do conciliador, aí entra o papel do mediador. Ele vai tentar compor os ânimos das partes, ressaltando aquilo que eles falam e lembrando das qualidades de cada um. E eu queria que você parasse para imaginar agora, então, o apóstolo Paulo está construindo aqui um discurso para nos fazer pensar sobre, então, essas qualidades das partes que estão reclamando entre si, o homem e Deus. E o apóstolo Paulo, então, começa lembrando para Deus todos os méritos, todos os adjetivos que o ser humano tem. E ele vai falar assim, olha só o que ele vai falar no versículo 6. De fato, no devido tempo,
quando ainda éramos fracos. Primeiro adjetivo que o apóstolo Paulo relaciona à humanidade é: nós somos fracos. Amém? Você pode repetir isso? Sim, eu sou fraco. Mas fala com vontade mesmo, com verdade. Vamos lá. Eu sou fraco. Imagino que deve ser muito constrangedor começar a resolução de um conflito ressaltando que uma das partes aqui admite sua fraqueza. O apóstolo Paulo que está fazendo isso, colocando a humanidade em seu devido lugar. Somos fracos, somos incapazes de construir alguma coisa que nos credencie diante de Deus. A nossa fraqueza nos impossibilita de nos apresentarmos diante dele com algum mérito, com algum louvor. Não podemos. No entanto, esse nosso reconhecimento de fraqueza é elemento indispensável para que a nossa reconciliação aconteça. Veja só o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Você pode repetir esse versículo final comigo? Vamos lá? Pois, quando sou fraco, querido, quando nós somos capazes de reconhecer nossas fraquezas diante de Deus, nós abrimos a possibilidade para um fortalecimento que só provém dele. Mas o texto continua ainda discorrendo sobre nós, nessa tentativa de convencer Deus do nosso mérito, do nosso valor. O primeiro adjetivo foi: somos fracos. Segundo, versículo 6, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, a parte final, Cristo morreu pelos... Nós somos ímpios. Nós somos fracos e somos ímpios. Não somos apenas fracos, incapazes de nos mover na direção de Deus, mas também somos capazes de nos mover agilmente e rapidamente na direção oposta à de Deus. Se por um lado eu tenho a fraqueza para me mover na relação a Deus, para me mover em direção ao pecado, eu sou rápido, eu sou ágil, porque existe dentro de nós uma força que nos impulsiona, chamada impiedade. Vale lembrar aqui o que nós já discorremos no início da série em Romanos, falando que a palavra impiedade, na língua grega azebeia, é a nossa postura diante de Deus. Não somente atos cometidos contra Deus, porque é uma outra palavra quando são atos cometidos contra o homem, aí já é adíquios. A palavra contra Deus não é uma ação, é uma postura, é como eu me posiciono diante de Deus. Ou seja, estamos tratando aqui que nessa nossa resolução de conflitos entre Deus e a humanidade caída, nós temos essa característica de impiedade, é de cometer atos contrários à santidade de Deus. Nós temos todo um potencial criativo, irmãos, de nos rebelarmos contra Deus. Não somos fracos apenas no sentido de nos mover na direção certa, mas somos ágeis, criativos, na hora de ir na direção errada. Eu já disse aqui, algumas semanas atrás, que existem pessoas que estão na casa de Deus, que são aquelas pessoas, gente, devagar, estão na igreja, mas são apáticas, são indiferentes, são frias, aquele devagar quase parando. Mas quando essas mesmas pessoas, por algum motivo, vão para o mundo, elas se reinventam para pecar. Elas não são mais indiferentes, elas são ágeis, são hábeis. Elas oferecem uma dedicação ao mal, ao pecado, à prática da iniquidade, que nunca tiveram quando buscavam a Deus.
com Deus andavam no superficial. Quando estão no pecado, vão fundo, mergulham fundo em toda obra de pecado e de injustiça. Isso, irmãos, acontece porque nós somos ímpios. Essa é a nossa natureza. Nós temos uma capacidade muito grande. Prova disso é que é muito mais fácil, gente. A gente tem muito mais facilidade para errar do que para acertar. É muito mais fácil eu pecar do que eu fazer aquilo que Deus agrada. Porque dentro de nós há esta natureza. Romanos capítulo 7, verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer: sei que nada de bom habita em mim. Isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Se o apóstolo Paulo foi capaz de dizer isso, imagine eu e imagine você. Mas a sessão de elogio não terminou ainda. Versículo 8 vai dizer assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mais um adjetivo relacionado ao homem: somos fracos, somos ímpios e somos pecadores. Somos pecadores. O que significa isso? Significa que temos toda uma competência para errar o alvo que Deus estabeleceu para nós. Temos toda uma capacidade para ir diametralmente na direção oposta daquela que Deus estabeleceu para a nossa vida. Porque pecado significa isso, querido. Pecado significa errar o alvo. Deus estabeleceu o homem para que ele vivesse de maneira que glorificasse o nome dele. Deus tem propósitos para a humanidade, mas a história tem nos provado que nós somos experientes, gabaritados em errar os alvos de Deus, errar o alvo. Deus nos criou, irmãos, para a glória dele, mas escolhemos viver para afrontá-lo. Deus nos criou para obedecer e nós desobedecemos. Deus nos entregou a terra para cuidar dela e nós preferimos destruí-la. Temos o potencial para perverter tudo que Deus fez de bom, porque o ser humano, gente, é o único ser vivo na terra que está na contramão da vontade de Deus. A prova mais contundente dessa verdade, que o ser humano é o único ser vivo que está desalinhado com a natureza criada, eu vi em um documentário que não tem nada a ver com igreja, nada a ver com crente, nada a ver com a Bíblia. É um documentário que falou o que aconteceria com o planeta Terra se todos os seres humanos, de uma hora para outra, sumissem. O que aconteceria? Se todos os 7 bilhões e tantos milhões de habitantes da Terra evaporassem. O que foi que aconteceu? Não sei. Sumiu, foi para Nárnia, para a Terra-média, foi abduzido, não sei. Sumiu todo mundo. O que aconteceria com a Terra? A natureza ia se recompor. A natureza ia recompor, gente. A natureza ia retomar os seus espaços que foram invadidos pelo homem. A natureza, sabe por quê? Na natureza, gente, não existe destruição, existe criação. Você nunca vai ver na natureza, na África, na savana africana, um leão matando 50 gnus e congelando os gnus para poder elevar o valor da carne no mercado internacional de carne para leão. Ele vai fazer, vou matar 50 leões, 50 gnus, eu vou congelar os gnus para poder elevar o valor da commodity da carne no mercado internacional, para assim então ganhar. O animal não faz isso. O animal vai lá, mata um bichinho, come bichinho e depois, quando precisar, vai fazer isso de novo. O ser humano não. O ser humano é o único ser vivo na Terra que está desalinhado com a criação. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Nós somos pecadores e erramos o alvo. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa separado, afastado, tá bom? Mas vamos ainda para mais um adjetivo sobre os homens. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus. Aqui ele vai então ressaltar mais um adjetivo do ser humano, tentando aqui, lembrando, construir uma conciliação entre o homem e Deus e ressaltando aqui as qualidades do homem. Somos fracos, somos ímpios, pecadores e agora somos inimigos de Deus. O que é isso? Quer dizer que nós alimentamos em nós uma profunda hostilidade, um ressentimento contra a autoridade de Deus. Esse
essa aqui é a característica do sentimento mais profundo que tínhamos para com Deus. Porque a nossa maior demonstração de inimizade contra Deus é o fato de querermos viver ignorando a sua existência. Para mim, querido, a maior prova de inimizade é você ignorar a existência do outro. Inimigo que fica sempre perto de você, inimigo que fica arrumando problema com você, inimigo que fica brigando com você, vendo seus defeitos, falando mal de você, é igualzinho criança na escola que fica brigando com a menina, puxa o cabelo da menina, empurra a menina, passa a dar uma ombrada na menina. O que está acontecendo de verdade? Hein? Ele está apaixonado pela menina. É assim, ele está apaixonado. Então, irmãzinha adolescente, se algum adolescente te der um soco, te der uma cotovelada, ele não está querendo te agredir, ele está dizendo que te ama. Ele está querendo chamar a sua atenção. Sabe? O que acontece com criança? Acontece isso. Os cabelos, chama de feio, na verdade ele está interessado. Ele está querendo uma aproximação através da hostilidade. É possível. Então, quero dizer para você que ser um inimigo de Deus, ser inimigo, a inimizade, ela é algo muito mais profundo, gente, do que simplesmente você alimentar o ódio contra alguém. Eu vi certa vez um filósofo, uma coisa que achei muito interessante, muito acertada. Ele disse que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Porque o ódio é um sentimento de intensidade que eu direciono para alguém. Eu estou cultivando aquele sentimento em relação a alguém. Já a indiferença não. A indiferença é você viver desconsiderando a existência daquela pessoa. Na indiferença, o outro não te afeta, nem para o bem, amor, nem para o mal, ódio. Simplesmente você o ignora. Que coisa pior, gente, para se falar da nossa relação com Deus, que a nossa inimizade contra Deus nos proporciona exatamente isso, viver indiferente à existência dele, viver como se tudo que houvesse nessa vida fosse o aqui e agora. Por isso, gente, que eu confesso para vocês que eu tenho um enorme prazer, um enorme contentamento de dialogar com ateu. Pastor, fulano é ateu. Pastor, vamos bater um papo? Sabe por quê? Porque eu gosto de conversar com ateu. Porque o ateu, ele tem paixão em falar da não existência de Deus. Eles são afetados por Deus de tal maneira que não deixam de querer falar sobre a não existência dele. Eles estudam sobre a não existência dele. Eles meditam sobre a não existência dele. No entanto, eu tenho muita preocupação com aqueles que vivem ignorando completamente a existência dele, fazem o que querem, zombam do que Deus orienta, ensina, e tristemente eu preciso dizer que nós encontramos gente assim, inclusive dentro da casa de Deus. Gente que despreza a existência de Deus. Queria que você parasse só para lembrar um pouquinho que o propósito aqui é propor adjetivos ao homem que o qualifique para uma possível reconciliação entre Deus e o homem. E olha que quadro terrível o apóstolo Paulo então vai pintar da humanidade. Somos fracos, somos ímpios, somos pecadores, somos inimigos de Deus. Consegue imaginar essa cena? Tenta imaginar se fosse uma briga de casal, o marido está aqui e a esposa está aqui, os dois estão reclamando, querendo a separação. E aí, o conciliador, para tentar convencer a esposa das qualidades do marido, fala assim: minha querida, irmã, poxa, preste atenção nas qualidades desse homem. Olha, você não vai achar um homem igual a esse. Ele tem o seu valor. Veja só, seu marido é infiel. O seu marido, ele tem uma fraqueza por todo rabo de saia que se apresenta diante dele. Considere, irmã, considere. Vamos tentar recompor esse casamento aí. Ele é mentiroso, ele é desleal, e mais ainda, ele despreza a sua existência. Poxa, você vai querer deixar um partido desse embora? Você consegue imaginar uma possibilidade de uma conciliação assim? É o que o apóstolo Paulo está falando sobre nós, irmãos. Ele está dizendo que na mesa de negociação entre Deus e o homem,
Os adjetivos relacionados a mim e a você são péssimos. Péssimos. Nós não temos com o que nos apresentar diante de Deus. Se dependermos dos nossos méritos, das nossas competências, estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Mas o texto aqui, ele não foi redigido apenas para que observássemos a condição de uma das partes, o homem. Não. Vamos pensar também naquilo que Deus, as qualidades de Deus. Versículo 8 do texto que lemos vai dizer então: mas Deus demonstra o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Algumas versões mais antigas vai dizer assim: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o amor pela humanidade em que Ele pagou o mais alto preço por nós. Quando Ele fez isso? Quando nós éramos pecadores, nem bons, nem justos, mas ímpios, fracos, pecadores e inimigos de Deus. Ele nos amou ainda assim. Querido, olha que coisa interessante. Deus se move generosamente na nossa direção no momento em que nós não tínhamos nada para lhe oferecer. O ser humano, ele é até capaz de atos de bondade, atos de generosidade, mas você pode perceber que os atos de generosidade humana, das suas doações, são direcionadas naturalmente a pessoas que ele considera alguma afeição, algum respeito. Gente, a majestade do amor de Deus aqui se encontra nessa combinação que Deus se entregou, submetendo aos horrores da cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Então fica a consideração: como nós podemos duvidar de um amor assim? Como nós podemos questionar um amor tão grande assim? Como? Questionando. E nós o fazemos. Apesar dessas provas tão extraordinárias do amor de Deus, ainda assim nós somos capazes de ignorar esse amor. E somos capazes de fazê-lo, especialmente quando passamos pelas tribulações. E aqui nós encontramos o fio condutor que conecta essa parte da mensagem com a que nós falamos na semana passada, quando nós abordamos sobre a natureza didática da tribulação. E como que a tribulação nos conduz a uma maturidade espiritual que nós não encontraremos em nenhum outro lugar. E Deus permite a tribulação na vida do crente para produzir um efeito em sua vida de crescimento espiritual. Tá? Irmãos, então, pensando aqui e considerando isso, tá? Esse texto então nos conduz a um conhecimento, tá? A primeira parte do texto, versículo 1 a 5, mostra sobre os efeitos produtivos da tribulação. E esse texto agora de 9 a 11 vai nos mostrar, nos abrir os olhos sobre o quanto nós maximizamos o impacto da tribulação na nossa vida, dando a ela um significado e uma importância que não são descritos na palavra. O que quero dizer com isso? Eu quero afirmar para você que a tribulação, que as lutas que existem em nossa vida, elas vão acontecer, irmão. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem para onde você se esquivar. No entanto, este não é o grande drama da nossa vida. Este não é o maior problema que nós tínhamos que enfrentar. Por quê? Versículo 9. Como agora, justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente aqui. Ele está nos conduzindo, irmãos, a um entendimento aqui, que apesar dos nossos problemas reais e sérios que nós temos que enfrentar diariamente, nós já fomos salvos de um problema muito maior. Nós já fomos salvos de uma tribulação terrível que se abaterá contra toda a humanidade. Nós já fomos salvos do dia da ira de Deus. Nós já fomos resgatados da ira de Deus, no sentido que, através da cruz, o próprio Deus afastou isso de nós. Temos paz com Deus. Estamos firmes na sua graça. Mas no final da história, haverá um dia, irmãos, da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento
contra toda a humanidade. Romanos capítulo 2, versículo 5 diz: contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E também neste dia será que sua ira será derramada sobre aqueles que rejeitaram a Cristo. Romanos capítulo 2, verso 8, haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Irmãos, desta terrível ira vindoura, nós já estamos salvos. Amém? Nós estamos salvos, porque conforme já nos disse o Senhor, o crente que realmente entregou a sua vida a Cristo, aquele que, João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida, não passará mais pela condenação. Por isso, irmãos, precisamos colocar as tribulações em seu devido lugar em nossa vida. Por quê? Porque nós temos o conhecimento que se elas chegaram até nós, se essa luta que você está enfrentando chegou até você, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Ele tem propósito de abençoar a sua vida. Você crê nisso? Ela só chega a você, ela só chega até você se passar pela permissão de Deus, irmão. Nós não acreditamos em um dualismo cósmico entre Deus e o diabo. Os dois estão se enfrentando e são forças iguais. Querido, nós acreditamos no Deus que é soberano, Senhor do universo. Ele tem o controle de tudo e de todos. Até o diabo está sob seus pés. Então, tribulação que chega a você, cuidado. Porque antes de você decretar a sua ação demoníaca, chegou a tribulação do diabo. Talvez não, talvez não. Talvez seja permissão de Deus para construir em você uma maturidade espiritual que Ele não está conseguindo construir pela maneira amorosa de ser. Aí Ele precisa agir de outra maneira, de outra estratégia. Está entendendo? Querido, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer isso. Não há condenação para quem está em Cristo. E um outro motivo que temos para colocar as tribulações em seu devido lugar é observado no verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Um outro extraordinário motivo que temos para celebrar o sentimento de Deus em relação a este homem pecador, ímpio, fraco, inimigo, é que temos muito que agradecer a Deus, porque as tribulações não definem a nossa vida. As tribulações, os seus problemas não definem você. Você sabia disso? Já reparou que tem gente que você chega perto, ela só conta problema? Já reparou isso? Você encosta, tudo bem? Como é que está você? Muito mal. Você não sabe o que está passando em casa. A pessoa, ela é o problema. Ela é o problema. Você encontra a pessoa em momentos de alegria, ela conta problema. Você encontra pessoas em momentos de confraternização, ela vai contar problema. Por quê? Porque às vezes a gente deixa que o problema defina a gente. Só que o problema não define você. Quem define você é Deus. É Deus que vai dizer quem você é. Deus diz quem você é, não o problema que você enfrenta. E esse texto está dizendo o seguinte: se Deus foi capaz de nos reconciliar com Ele mesmo, quando nós ainda éramos pecadores, fracos, ímpios, inimigos, imagine agora que nós aceitamos o seu amor e vivemos para Ele. Como não nos dará com Ele também todas as outras coisas? Nós, irmãos, podemos compartilhar da vida de Jesus hoje, aqui, agora. No dia final, compartilharemos da sua ressurreição, da sua glória. Você pode viver seus dias aqui nessa terra, de maneira que a glória de Deus seja manifesta pela sua vida, porque certamente o será em um futuro muito próximo. Temos a possibilidade real de viver a vida de Jesus aqui nesta terra. E o texto termina no verso 11 dizendo: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. De acordo com o apóstolo Paulo aqui, o fato de um cristão exultar em Deus é completamente diferente daquele orgulho dos religiosos judeus do capítulo 2 de Romanos. Não,
presenciei isso. Um pastor de uma igreja evangélica, tá? No culto da igreja, ele bateu no culto e disse, ó, se for para Deus me abençoar, que seja com carro 0 quilômetros. Se não for com carro 0, eu prefiro a morte. Aí eu falei assim, você viu aquele filme? Um filme muito legal, chamado Todo Poderoso. Você não vê filme não, né? Eu só que é crente. Mas eu vejo. Eu sou pecador e fraco. Tá? Aquele filme do Todo Poderoso, que o cara recebe os poderes de Deus. Lembra disso? Gente, na hora eu lembrei do filme. Eu pensei assim, o Senhor não dá asa à cobra. Se o Senhor me desse esse poder agora, ele ia receber a bênção dele. Eu sou mau, gente. Foi em segundos. Eu ia pensar assim, meu filho, você quer o carro 0 quilômetro que prefere a morte? Eu vou te dar. Eu mandaria na cabeça dele um caminhão cegonha, com uns 20 carros 0 na cara. Que isso, mas eu sou mal, hein? Eu sou mal. Por isso que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sem Jesus, presta muita coisa não. Nós não temos a menor capacidade de reivindicar nada de Deus. Se recebemos alguma coisa, irmãos, é pela misericórdia de Deus. Nós temos que nos apresentar diante de Deus assim, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu não tenho mérito nenhum, não tenho valor nenhum. Só por tua graça, só pelo teu amor. Eu não tenho as qualidades necessárias para promover uma conciliação entre as partes. É porque o Senhor quer. Eu sou infiel, pecador, mentiroso, desleal, tudo de ruim. E o Senhor é bom demais. O Senhor me amou a si mesmo. O Senhor me envolveu no seu amor. Não tenho capacidade alguma de reivindicar nada da parte de Deus. Que, irmãos, nós deveríamos ser um povo mais alegre da terra. Não por causa de um triunfalismo ignorante que tem sido pregado por aí, que quem é crente tudo dá certo. Venha para a igreja e resolva a sua vida. Quem é de Deus não tem problema. Você está doente, está com encosto, está com capeta. Irmão, nós somos de Deus. Nós temos a Jesus, mas nós não estamos imunizados contra os problemas dessa vida, tá? Mas entendemos que pertencemos a Deus, nós somos do Senhor, e isso para nós é maravilhoso. Nós pertencemos a Deus. João 6,37 ainda diz, todo aquele que o Pai me der vier a mim, e quem vem a mim, jamais o lançarei fora. Irmãos, essa é a única maneira que temos para glorificar a Deus. Olha, porque gente que nem eu, e gente que nem você, gente pecadora, gente falha, gente cheia de defeito, que entrega a vida a Jesus, que se coloca nas mãos de Deus, ele mesmo diz, quem vem a mim, eu recebo, e nunca mais eu solto dele. Nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. Deus não nos lança fora. Não nos lança fora. Nós estamos nas mãos poderosas de Deus e nada nesse mundo poderá nos arrancar da presença dele. João capítulo 10, verso 27 e 28, para terminar, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode repetir essa parte em maiúsculo, por favor? Vamos lá? Ninguém. Amém? Está na mão de Deus? A sua vida está na mão de Deus? Irmão, então descansa. Não vai ser essa luta que você está enfrentando agora que vai te arrancar da mão de Deus, não. Ninguém vai te arrancar da mão de Deus. Você fala isso porque você não sabe que tem uma vizinha que fez um trabalho, sabe? Botou meu nome lá na boca do sapo. Irmãos, eu tenho pena do sapo. Não de você. Eu fico com a pena do sapo. Tadinho do sapo. Vai se engasgar com o teu nome lá. Você está nas mãos de Deus. Nada pode arrancar você das mãos de Deus. Nem luta, nem sofrimento, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem sofrimento, nem um demônio, nem nada. Nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos seguros.
ser motivo de sobra para nos gloriarmos. Porque o maior milagre já aconteceu. O maior milagre o Senhor já fez na minha vida. Fez na sua também. Eu quero nessa hora convidar você a pensar na sua vida e cante conosco essa canção.